tentar mais uma vez falar um pouquinho de ética. Espero que, pela fisionomia de vocês, nós consigamos falar por mais 37 anos. Né? Nós temos o que vocês vão fazer em 2050. E eu já me programei. Quero saber o que vocês vão fazer até 2050, que mundo é que nós vamos querer em 2050. Essa é uma pergunta muito de consultor. Eu sou consultor há 44 anos. Acho que eu sou mais antigo em atividade. Conheci, sim, o Sr. Gregory, na Câmara Americana. Conheci muito. Sou muito amigo de Rogério Garber, que trabalhou lá também. E é que falava muito do Xerox. Foi uma época difícil para ele, inclusive, porque havia controle de preço, etc., coisas que não existem mais. Mercedes também. Tinha o João Alves aqui, que cuidava das coisas da Mercedes. E conheci essa turma toda. Eu vim do governo, estava lá, à época, um garoto de 19, 20 anos, quando fundaram o controle de preço. Os neoliberais fundaram os controles de preço aqui no Brasil. Aqui acontecem as coisas difíceis, né? Não é o pessoal de esquerda que faz o controle de preço, é o próprio, são os neoliberais. Roberto Oliveira Campos, Otávio Gouveia de Bulhões, e me chamaram. Falou, garoto, fica aí e vai aprendendo aí. Por isso, a única obra sobre controle de preço feita no Brasil é de minha autoria. Mas eu não vim aqui falar muito de mim, eu vim contar sobre a ética. Então, eu me apresento só como consultor e sugiro nos meus cursos de consultoria que a pessoa diga só uma coisa da vida dele, do que ele faz. Porque senão ele acaba fazendo concorrência a ele mesmo. Afinal de contas, o que o Romano é? Ele falou, tem um extenso currículo, mas não pelo mérito, mas mais por tempo que ele está vivendo. Né? Então, vamos ficar só com o consultor. Assim eu não faço concorrência a mim mesmo. Bom, o que nós temos aqui? O que eu preparei para vocês? Isso tudo é preparado, né? Não existe improviso, né? Improviso é coisa de amador. Quem foi que me antecedeu, ele... É que você embaixo fica diferente do que você aqui no palco. Você sabia que o Aristóteles dizia o seguinte, eu vou falar de pé. Sabe por quê? Porque o sangue desce e as ideias sobem. No meu caso, é se houver ideias. Mas eu sempre falo de pé por causa disso, para tentar ser igual ao Aristóteles. Não vou conseguir, não. Não tenho tempo para isso. Gostaria. Bom, então, nós vivemos... Cadê o meu aparelho? Está aqui. O que nós temos aí? Não, eu fico por ali. O que nós temos aí, que eu trouxe para vocês? O que se exige hoje das empresas no mundo sem emprego, gente? E dizem até, será que vai ter trabalho? Trabalho eu acho que vai ter. Mas aquele mundo de 25 anos, que falaram aqui da medalha que minha mãe ganhou também na Caixa Econômica, de 30 anos, etc., esse mundo não mais existe. O mundo do emprego. Eu tenho um assistente que foi meu assistente, ainda trabalho algumas vezes com ele aqui no Rio de Janeiro, que ele já mudou de 4 empregos, já passou por 4 empregos. Peter Drucker dizia que no passado se passava 4 funções. Hoje você passa por 4 empresas, aos 34 anos. E eu sugiro até que as pessoas façam isso. Tenham como meta trocar de empresa de 3 em 3 anos. Mesmo que não faça, mas pelo menos se prepare para fazer, porque você está trabalhando a sua educação e não ficando à mercê das empresas, que elas vão te treinar no que elas querem, nos que elas desejam. Aqui, a Lei 6297 de 71, do regime de exceção, deu um grande impulso à minha carreira, como eu sou dono de empresa de consultoria, da OPC Consultoria, não sei se alguém conhece, vocês são muito jovens, não devem conhecer, e da Cópia Editora, que fazia aqueles livros quadrados, etc., do tempo, de negociação, etc., e deu um grande impulso, porque ela deixou abater 100% do imposto de renda o que as empresas investissem em treinamento. Mas naquela época as pessoas ficavam 30 anos, gente. Hoje ninguém mais fica 30 anos dentro de uma empresa. Então, ele próprio tem que ser o autor da vida dele. Ele tem que construir o destino. Estava no táxi vindo, não, porque o meu destino, será? Eu falei, não existe destino. Não. Você constrói ou não o seu destino. O que eu fiz até agora fui eu quem fez. Eu sou o autor da minha própria vida, como vocês são também.
Então, na ética, nós temos que pensar assim também. Nós conseguimos ver de uma forma, tipo, não do que eu cito sempre, o peixe, né? O peixe não conhece o mar. Porque ele está no fundo, o peixe de fundo do mar, o peixe do meio, ou o peixe lá de cima. Ele não conhece todo o mar. E você tendo uma estrutura, você acaba não tendo distanciamento crítico para também conhecer. Então, nós precisamos ter esse olhar de distanciamento, esse olhar crítico, e esse olhar de autoria da própria vida e carreira. E aí que tudo funciona mais fácil. Então, isso exige sólida formação técnica, capacidade de interação, trabalho em equipe, iniciativa, ousar, risco, criatividade ou inovação, muito bem distinguido pelo professor que me antecedeu, atuação expressiva de contribuindo para os objetivos empresariais e vestir a camisa. Isso era meu discurso em 1970, vestir a camisa. Hoje eu digo assim, vamos desvestir a camisa. Vista a sua própria camisa. E não a camisa da sua empresa. As empresas estão no acelerado automação. Ele mesmo mostrou o iPhone, né? Já é a R$300. E não mais se admite só pelo currículo. Não há garantia de emprego. Concentração de negócio. Hoje a empresa pode estar aqui, amanhã pode estar na Índia. Depende do valor da mão de obra. Eu iria para aquele mercado, porque também é muito grande. 1 milhão e quantos? Tem indianos, 300? 1 milhão e 200? Na verdade, eu ficaria mesmo aqui na América do Sul, que eu sou líder. Sou líder em população, sou líder em território e sou líder em PIB. Eu tenho 50 brasileiros, tem 50% de todo esse território que você vai a pé a qualquer lugar. Não precisa pegar navio. A Europa tem 500 milhões de habitantes que não precisam de produto algum nosso. Ou precisam de alguma coisa nossa. Precisa de pó de soja, suco de laranja, né, carne. A América do Sul tem 400 milhões de habitantes. E precisa de tudo isso que nós vamos vender trator, vamos vender Mercedes-Benz, vamos vender o diabo para esse pessoal. Nós aqui vendemos isso para eles. Eles precisam de tudo. Lá eles não precisam de nada. E isso tem muito a ver com a ética, que já vou mostrar para vocês. Concentração, home office e deslocamentos. Eu fiz um cálculo para um jornal de São Paulo, não muito conhecido, não vou citar o nome, porque são dois os mais conhecidos, né? Foi um dos dois, e que eu digo o seguinte, a pessoa que mora no Recreio dos Bandeirantes e trabalha aqui no centro da cidade, ele leva 2 horas de viagem. Em São Paulo nós fazemos isso também. Eu tinha escritório na Campinas com paulista por muito tempo, edifício Numa de Oliveira, não é Luma de Oliveira, não, é Numa de Oliveira, onde era Coca-Cola antiga. E são 4 horas que você perde. 4 horas. O cálculo é simples, 4 horas por dia. Vezes 250 dias, ano que nós trabalhamos, não são os 365 dias, temos que tirar férias, sábado e domingo, feriados, etc. Nós temos muitos feriados no Brasil. São 1000 horas que você perde no trânsito. Isso é um absurdo. 4 horas de trabalho que você perde em deslocamento. Então, o que você está fazendo mais? Você trabalha 8, então você para trabalhar 2.000 horas por ano, você gasta 1.000 de deslocamento. É uma maluquice. E eu tento até incorporar isso na falta de ética do urbanista brasileiro. Fazer isso com a nossa população. E ainda querem que nós sejamos produtivos. Tem um alto índice de produtividade. Como? Você já chega cansado do trabalho. Se vem dirigindo, ainda é pior. Se vem de ônibus, ainda vem aprendendo inglês, espanhol, alguma coisa, revendo tudo isso. Retardo o primeiro emprego, novos idosos mais tempo. Eu quero ficar mais tempo no trabalho. Eu sou um idoso, mas eu quero ficar mais tempo trabalhando. A minha meta são 84, 85 anos, que é com o professor Jacobsen, que trabalha comigo, foi meu professor na PUC, no IAG, e trabalha até hoje, trabalha mesmo. Então, veja bem, minha meta é essa, 84, 85 anos. Por quê? Porque, como é seu nome? Flávio. Confúcio já dizia, quem faz o que quer, quem faz o que gosta, com quem quer, onde gosta e como gosta,
não vai trabalhar um dia sequer na vida. Milor Fernandes também dizia isso. Bom, aqui o que eu peço sempre é a interferência do governo. Assim como ele colocou a Lei 6297, eu daria um incentivo às empresas que preparassem as pessoas para a segunda carreira, já que ninguém vai ficar por 25, 30 anos. Preparasse para o segundo estágio da sua vida. E a pessoa sazonada, com conhecimento, experiente com conhecimento, essa pessoa é um absurdo do desperdício você deixar essa pessoa se aposentar com 50 e poucos anos. Isso não existe. Isso é uma loucura. Eu, se eu fosse ditador e eu queria ser, eu não deixaria um sujeito com 50 e poucos anos se aposentar. Não, você tem muita coisa para fazer. Vai trabalhar no Nordeste, no Norte, vai ensinar, etc. Tem uma sala de aula aqui, por que nós não podemos fazer isso? O que você veio fazer nesse mundo? Você é realmente uma pessoa ética? Você veio para cá para ganhar dinheiro? Embora o Globo, no Boa Chance de domingo, tenha tirado o meu tapete, dizendo que as pessoas preferem ganhar dinheiro a trabalhar no que gostam. E eu liguei para o Globo e falei, puxa, eu vou falar sobre ética hoje, você me traz uma notícia dessa? Que as pessoas preferem trabalhar por dinheiro ainda do que fazer uma escolha da vida dele como vida e trabalho? Eu não me admiti, eu não sei como uma pessoa pode ficar tanto tempo trabalhando no que ela não gosta. Ela tem que ser feliz. Ela não vai ter essa equipe motivada como tinha a Xerox, por exemplo. Nem na Mercedes também. Se for falar em duas pessoas. Eu fui consultor da Caterpillar, eu já entrei como consultor de multinacional. Entendeu? Foi o contrário de todos os consultores. Hoje eu sou consultor, mas eu faço coach, só para consultor. Não sou teu concorrente, não. Posso ser teu parceiro. Né? E faço consultoria organizacional. Bom, desenvolver talentos. Eu não acredito muito em desenvolver talentos num regime sem emprego. Eu não sei se hoje nós temos, como na minha época, não na época de vocês são todos mais novos, tanta coleguismo como tinha antigamente. Hoje você tem muito mais competição. Eu acho que precisamos, aí é o foco para mim. Não existe empresa ética se não tem um ambiente salutar como a senhora tinha na época da Xerox. Você tinha. Entendeu? Não existe mais isso nas empresas, pelo menos nas minhas andanças. As pessoas escondem as coisas dos outros. Não vou passar para ela porque eu era eu. Como uma empresa feita Mercedes-Benz, por exemplo, pode deixar de preparar as pessoas para uma degola coletiva. É ético isso? Não é. Eu sei que a Mercedes-Benz não faz isso. A Caterpillar também não fazia. Não vou citar as outras. Eu não sei nem se mais existem. E vocês não vão se lembrar. Uma da concorrente, quem era, citou o Félix Bulhões, que eu conheci bastante, era a Liquid Carbone. Não é? O que acabou. Não existe mais. Foi uma potência. Era o Félix em gases, né? A Liquid em CO2, né? Todos os dois foram meus clientes. Mercedes também. Bom, cuida da saúde e a busca ética. Cuidar da saúde hoje, ou você recomenda que o funcionário faça, ou você cuida dos teus executivos. Não é só cuidar de desenvolvê-los intelectualmente, não. Você cuidar da saúde deles também. E uma das formas de saúde, um outro jornal me perguntou, a pausa para fumar um cigarro causa o mal maior à empresa? Eu acho que não. A não ser que ele trabalhe em linha de produção, que aí para tudo, né? Para o pneu, para tudo, um atrás do outro. Mas se o sujeito tem um trabalho administrativo, claro que nós precisamos de pausa para o nosso cérebro. Hoje se questiona muito as pessoas estarem ligadas, né? Eu tirei uma foto no Congonhas, num sábado que eu estava voltando de Caxias do Sul, de um curso que eu estava dando, e tinham vários casais. Só tinha um que estava conversando. Tinham 8 casais. Os outros, cada um mexendo no... Não sei se estavam falando um com o outro, não. Mas cada um olhando para o lado. E 24 horas. Eu desligo o meu celular. Eu não desliguei aqui porque realmente, mas quando eu vou dar aula mesmo para executivos, da formação e desenvolvimento de consultores, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço é desligar o celular. Não peço para você desligar, não.
Porque, afinal de contas, quem está me pagando é você. Agora, eu já vendi a minha hora para você. Eu não posso vender minha hora para outras pessoas. Se eu estou almoçando com você, você é minha cliente, você está pagando a minha hora e o meu almoço, eu não posso atender o telefone dela. Não posso atender o telefone de ninguém. Então, esse é um procedimento que eu também acho ético. Então, o que é ética e o que não é ética? É isso aqui, ó. Tem muita coisa superposta. Estão juntas, mas não e superpostas aqui. Justas e misturados. Não é verdade? Tem coisa que está no direito, mas não tem nada a ver com a ética. A moral já tem a ver com a ética. É a ética não escrita. Não é? E você tem ali a religião, que também tem. O que se fazia na lei italiana? Olho por olho, dente por dente. Você tirou meu braço, a tua pena é eu tirar o seu braço. Hoje isso existiu até 45 no Brasil, existe até hoje nos Estados Unidos, existe a pena de morte ainda. Não é? Você matou, você vai morrer. Mas antigamente era a lei italiana, tirou o dedo, aquele moço que não tem um dedo, quem tirou, perde o dedo também. Então, era assim, era a correlação que existia. Então, essas pessoas todas, que eu não vou ler, que eu suponho, o nosso mais chato do mundo é o sujeito você. O professor está dando uma aula, né? Vira de costas para você e começa a ler, né? O que ele está querendo dizer para a gente, hein? Ou nós somos deficientes visuais ou somos analfabetos, não é verdade? Então, eu suponho, como não tem ninguém assim, ali, Platão já começou a falar isso, ele dizia que a falta de ética é devida à ignorância, com o aumento do conhecimento você melhoraria, olharia mais para outra pessoa. Spinoza, antes de julgar as outras pessoas, deve tentar compreendê-las. As igrejas, né? Não faça aquilo com o outro que você não quer para você mesmo. O Papa Francisco, né? Na dúvida, que você consulte a sua consciência, né? Que ele respondeu mesmo com relação aos gays e outras pessoas. O Lao Tse, que ética é tudo aquilo que nós não nos incomodamos, que o nosso vizinho de aldeia, essa é a melhor definição para mim de ética. É tudo aquilo que não nos incomoda que nosso vizinho de aldeia tome conhecimento. Essa, para mim, é definitiva. Montaigne, que diz que se colocar numa pilha, tudo. Tá? Vocês vão passar vão deixar no site de vocês essa apresentação? Ok. Ética ao aprendizado, né? Aqui eu trouxe o Piaget, né? Dizendo que até aos 4 anos é a fase caótica, heterodoxia de 4 a 11, autonomia de 12 em diante, e na etapa de cooperação passa a existir análise, avaliação, negociação, reconhecimento dos pontos de vista, etc. Estou dizendo tudo isso porque eu acho a ética, então, ela pode ser situacional, relativa, multiforme e subjetiva. Eu queria saber se tinha alguma cola aqui de alguma coisa que eu não fiz, que eu não falei com vocês. Não, estou tudo aqui. Eu pensei que fosse falar depois do almoço, então eu falei, olha, vou tentar mantê-los acordados, nessa cola não vou precisar usar, não. Bom, vamos lá. Então, mas nenhuma empresa sobrevive sem ética. Não é? Ela pode ter uma boa tradição, boa marca, bons produtos e serviços, preço adequado, boa logística, gasto com publicidade, apoio a eventos, exposição constante, balanço e relatório de dia, mas sem ética ela não vive, não sobrevive por muito tempo. Nós temos aí, numa sequência qualquer, até para o achaque, etc. e tal, ela pode ser levada por um funcionário, por uma outra pessoa, etc. e tal, até os tribunais. E já que ela já está manchada, como nós conhecemos várias empresas, tem o episódio da farinha, que a empresa Telhar não teve culpa alguma, no caso da farinha, que vocês devem conhecer, da pílula anticoncepcional, não teve, ela estava limpando. Mas o problema dela é que ela não deu uma resposta positiva. Você não pode mentir, você não pode se esconder. Você tem que abrir o jogo. Bom, é por isso mesmo, porque eu insisto nas pessoas. Porque não há mal feito, gente, de empresa. Empresas são pessoas. Se você não contamina essas pessoas todas, se você passa a ser aquele CEO
que não se expõe, que não conversa com as pessoas, então, que CEO é você? Empresa sem pessoas não existe. É uma ficção. Aqui eu trago novamente o Aristóteles para reforçar o que eu disse há pouco. Bom, por que a importância da ética? Porque nós estamos vivendo num mundo diferente do que eu vivia. Vocês estão vivendo agora. Processo de enxugamento, e já vinha com downsize, aquelas técnicas todas que nós importamos sem saber bem porquê, e por culpa nossa, nós consultores, dos acadêmicos também, e dos gestores, nós só pensávamos em processos de enxugamento, ou não fazíamos enxugamento, e vamos tentar eliminar o desperdício. Não pensávamos o que iríamos fazer com as pessoas que estavam sobrando. Eu encontrei com o Kaczynski uma vez, Kaczynski foi meu cliente e foi um dos maiores fabricantes, ou o maior fabricante de amortecedor do país, né? E ele falou, há uns 8 anos, ele falou assim, Romano, eu tinha 12 mil funcionários. Hoje, sabe quantos eu tenho? Eu não. Com todo o enxugamento, etc., tudo que se fez, 800. Onde foram parar os 11.200? E a reposição que se fazia? Então, num ambiente desse, é muito difícil. Se você não tiver um Gregor, ou não tiver um Félix, que são líderes em contestes, realmente é muito difícil você ter ética interna. E se você não tem ética interna, você não vai botar nada para fora ético. Relações frouxas entre empresa e funcionários, não há longo prazo. Não é uma relação. Eu pertenço àquela empresa. Eu trabalho na empresa tal. Essa relação tem que ser trabalhada todo dia, porque ela é frouxa, ela é rápida, ela é ligeira. Eu fui consultor do grupo Tigre, do grupo Solvay, do grupo Ocidental Petroleum Corporation, por 20 e poucos anos. Caterpillar, etc. Eu vi pouca coisa mudar, poucas pessoas mudarem. As pessoas tinham orgulho de pertencer àquela empresa. É o que ocorre hoje. As pessoas ficaram lá 20 anos, 20 e poucos anos. Então, com isso, a corrosão da confiança, a lealdade do compromisso mútuo. Cá entre nós, uma pesquisa inglesa, que ninguém nos ouça, né? Mas cada um de nós tem um melhor amigo, né? Conta para o outro, não conta para ninguém. Então, o que ocorre? Uma pesquisa inglesa feita há 6 ou 7 anos apurou que o furto de DVDs e papel Chamex aumentou muito na Inglaterra. O desperdício com luminárias acesas, também, o desperdício com energia também aumentou muito. Por que está ocorrendo isso? É uma reação? Já que eu não pertenço a essa empresa, ela pode me mandar embora qualquer hora. Agigantamento das organizações, que hoje antigamente você tinha 40 laboratórios, é uma área que eu conheço mais ou menos, a área farmacêutica, hoje você tem 5, 6, 7, 8, 9, 10 laboratórios. Né? Então você concentrou muito a produção. Se você descobrir uma molécula, você gasta 700 milhões de dólares. E às vezes não dá certo. Né? Mercados globalizados, envolvendo raças, culturas, costumes e linguagens diferentes. Você tem isso. Incentivo de empreendedorismo, mortalidade da infância das pequenas e médias empresas. E a população vem para a rua. Que ninguém sabe trabalhar, essa população vem para a rua. E que foi mesmo, e que virá sempre agora para a rua. Então, aquilo ali é o Teatro Municipal, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Quem que sabe trabalhar isso aí? Bom, então eu acho que esse ambiente ético, já é um viés de consultor também, e não há receita de bolo. Eu não sei
prescrever se eu não tenho diagnóstico. Eu não consigo prescrever nenhum remédio se eu não fizer um diagnóstico com o meu cliente. Cara, isso. Faz uma proposta. Eu não tenho proposta de prateleira. Eu tenho proposta de nós conversarmos. E tentar envolver esse cliente sempre para fazer. A mesma coisa que aconteceu quando eu fiz alguns códigos de ética, que eu vou mostrar para vocês. Não, então não há receita de bolo para isso. Para fazer nem código de ética há receita de bolo. Não tem um manual, faça assim. Não existem doenças, mas organizações doentes. Cada empresa é uma empresa, gente. Cada pessoa é uma pessoa. Eu te dou um remédio que faz efeito, nele não. Mas o colesterol meu é 190, e o dele também 190. Poxa, mas ele é problema DNA, o teu problema é falta de exercício. Ou alimentação inadequada. Cada um é cada um, gente. Cada empresa é uma empresa. O código de ética que serve para um não serve para outra. Tem nada a ver. Às vezes não são do mesmo segmento. Às vezes o CEO não é o mesmo. Não é um Félix, por exemplo, que é um sujeito mais espontâneo, etc. Eu falava com todo mundo. Não é? Cada empresa tem seu espaço, seu tempo e circunstâncias. O mais importante é aquilo que eu falei no início, identificar o real problema. Bom, por isso, essa fotografia está inadequada, que eu não gosto não, que parece que é um chefe e seus subordinados. Mas foi o que eu encontrei rapidamente. Eu gosto muito de uma holandesa bonita, de 1,90 m de altura, que ela estava fazendo. Sabe como é que eu faço? Não porque eu, holandesa bonita, de 1,90 m, esteja desprezando a mulher brasileira, não, porque eu sou casado com uma delas, ela também é 44 anos, vou fazer dia 11 de dezembro. Eu fiz em agosto 44 como consultor e 44 como casado. Quer dizer que sou extremamente conservador e todo mundo acha que o Romano é o sujeito mais inovador que existe. Né? Que paradoxo é esse? Bom, então o que ela fazia? Eu perguntei, como é que você faz a sua análise dos funcionários? Como é que chama? Análise de desempenho. Sabe o que ela fazia? Saiu aquele monstro desse tamanho, assim, maior do que eu, fiquei até na ponta do pé para ver se ficava do tamanho dela, como alguns artistas ficam nas fotografias, né? Mas não deu, era muito maior. Ela saiu de trás da mesa dela e colocou a cadeira ao lado do entrevistado, do avaliado. Isso me encantou. Realmente ela disse, eu estou do seu lado. Eu não estou querendo te punir, eu estou querendo saber como é que nós podemos melhorar. É uma mudança de postura. Sensacional. Bom, o que você tem? Então essa fotografia, para mim, tinha que ser uma mesa redonda, não uma mesa retangular. E essa seria a primeira. E aí consultar as pessoas. Aqui eu vou dar uma passada, porque... Como é teu nome? Desculpe. Sérgio falou muito a respeito disso. Muito bem. Bom, então, na nossa opinião, se não houver coautoria no Código de Ética, se eu não for coautor, se eu não for cúmplice na feitura disso, na elaboração, esse código não vai pegar. E outra coisa, não existe código para a vida inteira, gente. Nós mudamos, os valores mudam. O Sérgio já abordou isso no início. Entendeu? Esse código tem que ser refeito. O que era, quando nós refizemos o código da CBV, foi por causa da homofobia, aquele episódio que teve em Minas Gerais, né? Que tem um jogador de voleibol, né, que foi hostilizado pela torcida, etc. e tal. E logo no voleibol, o esporte, né, está há 10 anos no top de linha, nós estamos entre os 5 melhores do mundo, não somos os mais altos, não somos os mais habilidosos, mas é o único centro de treinamento exclusivo que há no mundo, gente. É o time que mais treina no mundo. E diz o Ari, que é o presidente hoje da Federação Internacional de Voleibol, e não bebemos feito os russos também. Nem precisamos, que eles bebem muito por causa do frio. Então, pode até não haver unanimidade, mas você foi consultado, gente. Eu lhe consultei. Você não respondeu ou não concorda com
com esse artigo, com isso aqui, que eles resolveram, todo o pessoal aprovou, mas houve um consenso, e havendo um consenso, a tua aprovação está explícita ou implícita. E nós conversamos isso antes. Isso aqui vai ser em consenso, e não unanimidade. Nós vamos consultar o máximo que nós pudermos. Bom, esse aí é o pai do Édipo, o Laio, que começou tudo. Aquele complexo do Édipo não é dele, não, é desse cara aí, que é o Laio. Esse que começou tudo, que mandou matar o Laio, etc. E tal, e depois o Laio, o Édipo acabou matando ele. Mas o que é que nós estamos hoje? Parece que, vocês mais novos, parece que isso começou agora. Não começou agora, não. Isso já vem de há muito. Só que antigamente era escondido. Nós estávamos num regime de exceção. E a coisa não era para todo mundo. Ou para todo mundo, não, nós não somos, tanto que nós estamos aqui. Né? Mas não era para grande parte do servidor público, do que é corrupto. Porque para haver um corrupto, tem que haver um corruptor, gente. Não chega dessa do Collor não ser condenado porque não havia um corruptor. Havia um corrupto, mas não havia quem o corrompeu. Como? Bom, corrupção ativa e passiva, descaso com o cidadão, desperdício, que eu acho que é um modus males nosso, que nós estamos melhorando bastante. Desvio de verba, compra de votos, obras, contratos, aditivos. Tende a reação enérgica da população, sim. Tende, sim. Porque ele acha isso muito mais grave do que quebrar uma vitrine de um banco. Que para ele é uma senhora entidade, a maior do mundo. É um banco. E hoje a classe média e média... A média baixa não, a média que entrou, esses 38 bilhões aí, estou pensando em consumir mesmo. Mas hoje a média alta, está revoltada, assim, com essa corrupção. Porque ela está... Tudo isso veio para os jornais. Nós estamos sabendo disso, que nós não sabíamos no passado. Bom, e voltamos à nossa estratégia, que tem que ser voltada para a comunicação interna, canais ou veios de comunicação com periodicidade, sabendo a opinião das pessoas, estímulo aos funcionários para expressar opiniões. Ele pode errar, pode ousar, ele não vai ser punido por isso, de forma alguma. E interação gestores, funcionários, sempre. Tornar o código de ética conhecido, o que é? É todo mundo sabendo. Ele não pode estar na gaveta do diretor. Tem um código de ética assim, abre aí. Puxa, essa chave nem funciona, nunca foi aberta, ninguém conhece aquele código de ética. Para que você tem código de ética? Ninguém lê. A abrangência do código são funcionários, dirigentes e acionistas. E conhecimento, formadores de opinião, comunidade, cidadãos consumidores, concorrentes, fornecedores e governos. Mas a abrangência é só para aqueles ali. Ele atinge aquilo ali. Não, isso eu já reforcei com vocês. Bom, o magnífico sonho do consultor meu é exatamente nada mais ético, uma ética sem códigos. O código de ética, o que ele faz? Ele abrange aquela população da empresa ou da instituição. O código de ética da Câmara é da Câmara. O código de ética da Xerox é da Xerox. Ela atinge aquele pessoal ali. No dia que você sair da Xerox, você não está mais não está abrangido pelo código de ética. Está fora disso. Então, a ideia nossa é que haja uma ética, até sem código, todo mundo seja ético. O caso do IBEF. Nós fizemos uma consulta a 4 mil executivos, 4 mil associados do IBEF, no mundo inteiro. Mandamos uma cartinha com 30 conceitos chaves, eles devolveram, tabulamos, mandamos outra para definir 10 conceitos chaves. Então, o que ocorreu aí?
uma ampla consulta. Não foi feito um código de ética, nós três aqui, nós quatro, aqui da frente, nos trancamos numa sala e passamos o código. Agora é isso aqui, nada disso. Foi se perguntado às pessoas, o que vocês acham que deva ser colocado no código de ética? Aí sim, eu acho que funciona. Aí sim, nós estamos passando, nós que fizemos o texto final do Código de Ética, olha, eu quero sim, eu acho que o afiliado do IBF deve ter esse tipo de comportamento, etc. e tal. Porque consertar depois é muito mais difícil. Ou você estrategicamente se torna uma pessoa ética, ou então você vai ser um bombeiro, vai começar a apagar incêndio todo dia. E é muito mais custoso isso. Na federação, nós não tivemos chance de consultar a todo o universo do esporte do voleibol. São 2 códigos que foram refeitos. Esse aqui foi feito em 1998, esse aqui em 2001, esse foi refeito em 2004 e 2013 do IBF. E a CBV foi feito em 2001 e foi refeito agora em dezembro de 2012. São todos 2 novos, num site, todos os 2 novíssimos e atualizadíssimos. Mas como os móveis duram pouco, né? Com a mobilidade, etc. e tal, com os avanços tecnológicos, eu acho que daqui a pouco nós vamos ter que refazê-los também. Bom, eu tenho percebido, eu sou um otimista, não sou um pessimista, não sou um maluco, não, sou otimista mesmo. Eu acho que o ser humano tende a achar o seu lugar nesse mundo. Tá? Eu acho que fico contente que estou vivendo uma época em que a liberdade de expressão é garantida, entende? E eu acho que todos nós devamos nos expressar, falar, escrever. Então, me pergunto sempre o que um bom consultor deve fazer. Eu não sei que eu não sou bom, mas o dia que eu quero chegar a ser bom é, pelo menos, ter comunicação. Me comunicar. Comunicação oral. Escrever também. Fazer seu artigo uma vez por mês. Nós temos gosto de usar a expressão inglesa, mas tem um informativo, para não usar, não é uma newsletter, que chamado Ouvimos Por Aí, que nós falamos muito. A última é do Segredo do Elefante. Entendeu? Depois, se vocês entrarem no site aí, do Laboratório da Consultoria, vocês vão lá encontrar. Eu acho que, diferente do que o Globo publicou, eu acho que hoje os profissionais, e os mais novos até do que vocês, buscam a realização de sua perspectiva pessoal. Eu acho que eles buscam isso, sei lá, se é Y ou I. Eu acho que é uma busca incessante para isso. E eu acho que é isso que deve ser. Se você é autor da sua própria vida e carreira, você deve procurar mesmo o seu bem-estar. A própria sociedade sabe que não precisa de muito dinheiro para tentar mudar isso. Ela ocupando as praças, etc. E tal, causa um transtorno danado. E eu sou contra, entendeu? Que tire meu direito de ir e vir. Eu até cheguei numa manifestação dessa e falei, olha, se minha mãe estivesse precisando de um socorro, ela não passaria por aqui. E se sua mãe estivesse precisando também, ela não passaria também por aqui. Não só a minha mãe, não. A sua também. Brinco mesmo que eu acho que uma marcha pela corrupção tem tudo a ver, como a marcha em 64 teve tudo a ver, como a direta já teve tudo a ver. Agora, a marcha salarial, eu preferia que fosse fazer, pontual, eu preferia que fosse fazer no Sambódromo. Sem qualquer brincadeira dos que estão me vendo, escutando, etc., sem nenhum deboche, mas eu acho que uma marcha salarial é muito pontual para interessar. É para a educação? É, mas é pontual. Nós estamos fazendo educação também aqui nesse país, de uma outra forma que não nas escolas.
O Fez falou sobre as escolas. O Jacobs fala o seguinte: a educação é alguma coisa que você vai investir a vida inteira nela. A vida inteira você vai investir na sua educação. Antes com o ensino dos seus pais, depois com o ensino dos seus mestres, depois por você mesmo. Bom, eu acho que o passo mais difícil para uma empresa é realmente ela ser apontada como não ética, ela deixar que isso ocorra, entendeu? E não ter mecanismo de defesa para fazer isso, ou errou mesmo e mentiu, como nós conhecemos algumas que fizeram isso, e ela sofrer uma ameaça de boicote aos seus produtos, não havendo compra dos seus serviços e produtos. Isso vai mexer diretamente com o coração da empresa, que é o bolso dela. Diz que o Roberto Campos tem que dizer que o banqueiro nunca vai morrer do coração, né? Porque ele não tem, né? É uma brincadeira do ministro. Bom, então, aquilo que eu já adiantei, escolha entre se quer ser estratégico, se a sua empresa e você quer ser estratégico, ou você quer ser bobeiro. Envolva todos na empresa, no edifício da ética. Diga que não minto e não falseiem. Fale a verdade. A verdade. Aconteceu isso. Eu fiz uma lambança na exploração do petróleo. Correu isso, morreram tantas pessoas, etc., tal. E informe de pronto aos funcionários da empresa, porque eles fizeram com você o código de ética, eles precisam saber logo o que eles vão fazer, inclusive. As autoridades, a mídia, a comunidade e a população. Diminuiu o achaque. Você mostrou para todo mundo o que você está fazendo. Informe o andamento. Gente, vamos pautar a imprensa. Não vamos deixá-la nos pautar. Toda segunda-feira, nós vamos dar informações a vocês. Tal dia. E não vai ficar inventando. Porque se você não tiver informação, aquilo ali, na falta de informação, nós criamos. E sempre é pior para a gente. Essa é a segunda diretriz em consultoria que nós elegemos, eu e Paulo, é essa, da falta de informação. Não havendo informação, você cria a pior possível para você. Eles estão reunidos ali porque estão mandando gente embora. Vão suspender o café da manhã, o café das 10 horas, sei lá o quê. É sempre a pior. Você cria pior para você. Então, diga a verdade. Bom, e também está havendo um movimento, que eu tenho notado, é que o profissional que está saindo da empresa, ele diz para todo mundo por que ele está fazendo isso pelas novas redes sociais. Todo mundo. Ele diz lá. E o maior exemplo de ética que eu conheço é do Raul Prebisch, quando o presidente do Banco Central argentino saiu por causa do Perón. Ele disse o seguinte: ele era presidente do Banco Central e tinha todas as informações de todos os bancos. E alguns bancos convidaram que ele fosse o presidente. Ele falou: como eu, que detém todas as informações de todos os bancos, posso escolher um só? E foi tocar a vida na CEPAL, do Comitê de Economia da América Latina. Esse é um exemplo de ética para mim. E para ser mais ético ainda, isso aqui não é meu, não. Isso aqui é do Haroldo Araújo, um publicitário e rotariano. Eu gostei disso aí. E passei para ele, que ele sempre me pede: bota nas suas apresentações aquele meu slogan: ética é um princípio que não pode ter fim. Bom, se vocês têm dúvidas, eu tenho também. Então, e se vocês quiserem continuar essa conversa, sou eu lá, consultor há 4 décadas, professor do curso de consultores, diretor do IBF Rio, coautor do Código de Ética do IBF, do CBV. Meu telefone é esse, meu e-mail e o nosso site. Nosso porque não é só meu, é de todos aqueles que exercem a consultoria, se quiserem se colocar lá, viu, Sérgio? Coloque lá, entre, acesse e tem escrito a bula do consultor. E você vai para lá. Foi um prazer falar com vocês acerca da ética.
coloco à disposição, se houver alguma pergunta. Se não quiser fazer agora, eu estou à disposição, não vou sair correndo, entendeu? Mas tem ali o meu e-mail, podem perguntar o que quiserem. Eu costumo, Sérgio, fazer por Skype meus posts de consultoria. É uma coisa excelente. Você também faz, né? Excelente. Então, podemos até falar por qualquer meio desse, inclusive Skype também. Muito obrigado a vocês e até... espero reencontrá-los por mais 20 anos, desde que nos reconheçamos. Né? Até lá, então. Muito obrigado a vocês.